esse problema, né? Então, daí eu queria ouvir um pouco de ti. O que que tu acha, assim, para fechar? Já são quase 9 horas aqui, mas quais são os cenários esperados, então, para os próximos 10, 20 anos? Será que o OPSEC, ou será que se manter anônimo durante esse período vai ser um ativo, um passivo, né? A fama vai ser um ativo, um passivo? E todo esse tipo de coisa aí, ou será que sei lá, de repente viver esse momento, conversar e ter as oportunidades não sei, de participar disso de forma mais física, faz sentido ou não? O que que tu acha? Cara, assim, com certeza existem vários cenários que podem se concretizar. Alguns ou vários deles, sim, faz sentido manter o OPSEC. Sim, tipo, a gente está correndo um risco desnecessário mostrando o rosto. Tipo, se o Bitcoin não ganhar e a gente realmente, os governos conseguirem instalar um tipo de governo mais autoritário ainda, pode sim ser um negócio que não faça sentido. Ao mesmo tempo, tem cenários mais distópicos de tipo, sei lá, o pessoal chama da furadeira no joelho, que aí não precisa ser nem por agentes estatais, pode ser por, sei lá, qualquer pessoa que acessou seu dado na internet, achou seu nome, achou seu endereço, sabe que você tem Bitcoin, então vai correr atrás de você. Ou seja, se o Bitcoin não der certo, pode ser perigoso aparecer, e se o Bitcoin der certo, pode ser perigoso aparecer também. Isso. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, pensa comigo, quem é você na fila do pão? Não tem um pessoal que já aparece e fala de Bitcoin desde 2013, 2014 e tipo, se o Bitcoin, tipo, esses são cenários extremos, mas vamos pensar num cenário que o Bitcoin deu certo mesmo. Porra, pro Bitcoin dar certo mesmo, não pode ser um negócio que as pessoas não podem saber que você tem Bitcoin. Pro Bitcoin dar certo mesmo, vai significar que as pessoas também estão usando. Então ele precisa estar sendo adotado. Então, assim, tem toda uma consideração sobre risco reputacional que hoje em dia a maior parte das pessoas ainda associa Bitcoin ao quê? Lavagem de dinheiro, hackers, Deep Web, Silk Road, crime, sabe? Tipo, é um negócio que a guerra de narrativa é muito forte. Então, sei lá, vamos falar na figura, eu sempre falo sua tia, mas pode ser a minha tia, pode ser qualquer tia, só uma figura do adulto bonzinho e ingênuo. Se essa pessoa não conhece alguém que mata no peito e fala: Não, eu uso Bitcoin, eu compro Bitcoin, eu acredito no Bitcoin, tia. Você me conhece, você sabe que eu tenho uma credibilidade, eu tenho uma reputação, sempre fiz as coisas de uma maneira correta, e sim, não, Bitcoin é melhor. Na verdade, eles que tinham de vergonha de não estar usando o Bitcoin. Isso é um negócio que aumenta muito as chances da sua tia levar a sério, parar para olhar, assim. Então, assim, eu não necessariamente sei qual cenário vai acontecer. Eu não tenho vários cenários traçados e acredito em um deles. O que eu acredito é assim: se eu quero pôr a minha intenção, se eu quero, sabe, tentar aumentar a probabilidade estatística de um cenário acontecer, eu quero tentar aumentar a probabilidade estatística do cenário positivo acontecer. Tipo, eu acredito tanto na revolução que o Bitcoin traz e do ponto de vista social, do ponto de vista moral, tipo, sabe, de todos os pontos de vistas, que para mim deixou de ser possível não me dedicar integralmente a fazer, sabe? Tipo, imagina se daqui a 20 anos você tá olhando para trás e pensa: "Ih, caralho, o Bitcoin deu errado. Nossa, eu podia ter feito mais do que eu fiz e eu não fiz." Sabe? Esse é o cenário que eu tô lutando para evitar. E, tipo, sim, pode dar errado o cenário, a gente pode ir no cenário mais black pill possível e isso gerar um mundo distópico e você ter tentado patrocinar, incentivar um dinheiro pela liberdade, te coloque um alvo nas costas. É uma possibilidade. A gente falou muito pouco aqui, mas tem tipo toda a derivada do Bitcoin no mercado de energia. Então, assim, tem cenários muito positivos para o Bitcoin. A gente também não falou aqui sobre a tese daquele Jason Lowery, que nem tem no mercado no mercado não, no setor, no, sei lá, na estratégia de guerra nuclear, tem
o Mutual Assurance Destruction, né? A estratégia MAD, que é se você tacar bomba nuclear em mim, eu taco bomba nuclear em você, então todo mundo morre, então não vamos jogar essa teoria dos jogos. Tem um cara que é do exército dos Estados Unidos, do MIT, etc., que está desenvolvendo uma teoria na tese de mestrado dele que eu não vou te falar que eu entendo 100%. Eu tento entender, eu acho interessante, mas ainda não tive a epifania real, assim. Mas a tese dele é basicamente qual? Conforme os estados vão conseguindo convergir numa tecnologia de troca e de valor independente, isso vai criando uma teoria dos jogos que gera uma preservação garantida em vez de uma destruição garantida. Então a teoria é que qualquer ente que tentasse atacar essa rede ia ser muito penalizado por toda a rede. Então, tipo, tem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem gente que enxerga um cenário que, na verdade, os estados vão competir numa guerra para ver guerra entre aspas, para ver quem vai ter mais hash rate. E vai ser uma corrida que nem foi uma corrida armamentícia, uma corrida para o espaço, vai ser uma corrida para quem tem mais hash rate. Então, assim, isso não sei o que estou falando, isso é um cara que é do governo americano, do exército, ganha bolsa para estudar no MIT, que é das principais faculdades do mundo, você é engenheiro, você tá ligado? Tipo, então assim, tem todos os cenários possíveis. Tipo, a gente como ser humano tem uma tendência a prestar mais atenção nos cenários apocalípticos, né? Tipo, o ser humano prefere ver da Atena do que saber que tem um casal feliz dando a mão na praça. Por quê? Porque é seleção natural. A gente quer ficar atento e se proteger da pior hipótese possível. Então, sei lá, por isso que esses últimos anos, toda a rolê da pandemia, todo mundo ficou tão vidrado assim, caralho, o mundo está acabando. Sabe, o ser humano está sempre vivendo na expectativa de o mundo, será que o mundo está acabando? Daí quando tem algo que parece que sim, todo mundo fica tipo atento assim, sabe? Tipo, e nesse sentido, com certeza a tese Black Pill, a tese mais distópica, chama mais a atenção de todo mundo e a gente pensa mais a respeito. Eu não sei dizer se ela é a mais provável. Eu não vejo ela como a mais provável. Eu vejo ela como uma entre vários cenários possíveis. Tem cenários que o governo consegue capturar o Bitcoin e usa o Bitcoin como a moeda deles, em vez de usar um dinheiro digital deles, por exemplo, sabe? Tem vários outros cenários. Tipo, por exemplo, imagina o que acontece se o governo americano começa, em vez de atacar o Bitcoin, atacar todas as exchanges centralizadas. Uma grande galera vai negociar só P2P. Todo o resto, todas as minhas tias e as suas tias, vão estar no Bitcoin aprovado. E aí capturou a rede. Então, assim, eu acho que a gente vê esses cenários mais extremos porque eles chamam mais atenção. Mas tem uma infinidade de cenários mais plausíveis e que, sei lá, não são morte, destruição e apocalipse zumbi. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que muito bom até, enfim, fica a recomendação, até um tema que eu quero aprender um pouco mais é sobre a tese energética do Bitcoin. Eu acho que o Pô, Leta é um cara que sabe explicar muito bem isso. Mas enfim, de repente fica para uma próxima conversa aí, porque já são 9 e pouco. cara, E vídeo 3 a gente grava semana que vem, a gente faz isso se quiser. boa, com certeza, fechadíssimo. Cara, no mais, muito bom, gostei muito de conversar contigo. Eu gosto muito do conteúdo do teu canal, enfim, dos textos. É até estranho aí trocar uma ideia desse lado, interagindo, né? Às vezes eu parava e ficava te ouvindo, parecia que eu estava ouvindo podcast aí. Mas foi muito interessante, eu acho que tem muita coisa para falar. O Bitcoin é um assunto inesgotável. A gente nem falou sobre a tese energética, que é muito interessante, que eu quero saber mais, por sinal. E, enfim, queria agradecer a tua participação aí. Vou deixar na descrição aí os links para te achar nas redes sociais. E queria, enfim, deixar sempre aberto à disposição as minhas redes sociais também, sempre quiser trocar uma ideia, enfim, comentar alguma coisa. Foi um prazerzaço trocar essa ideia. Eu acho que aprendi bastante coisa aí também
nesse bate-papo e, enfim, queria abrir para tua despedida aí também para o pessoal. Imagina, cara, o prazer foi meu, assim, tipo, um negócio que eu venho observando no último ano, assim, é como tem mais pessoas de qualidade produzindo conteúdo e, tipo, no fundo é isso que a gente precisa, tá ligado? A gente precisa um esforço coletivo em prol da educação, educação que faz a curva de adoção acontecer. Então, sei lá, eu lembro em 2020 não tinha ninguém falando sobre Bitcoin em português. Começo de 2021 comecei a traduzir uns textos por conta disso. Tinha um ou outro plebe com avatar no Twitter, mas era pouquíssimo. Em junho, julho de. Os bitcoinheiros foram os Bitcoinheiros eu primeiros. concordo, o Bitcoinheiros e o Coreia fazendo o trabalho heróico deles. O Marcel Pacman também, né? O Pachman, sei lá como fala o sobrenome dele, o Radar BTC também. Tem uns primeiros desbravadores, mas sei lá, daí para mim começa a surgir, por exemplo, o João Grilo faz um podcast, tipo, já começou a consolidar mais a bolha. Eu comecei a fazer coisa no final de 2021. Aí do nada surge o Jeff do Radar Bitcoin, surge o Diego Collins, surge você. Tipo, é muito bom ver isso, sabe? É bom ver que no fundo, assim, para cada um de nós que resolve, que não consegue calar a boca e precisa falar, tem quantos outros que estão escutando e só não querem sair falando, mas estão lá. Então, tipo, esse proxy tiver pessoas como você, como, sei lá, Maria Fernanda tem produzido conteúdo legal, o Jeff, que eu falei do Planeta Bitcoin, sabe? Vão surgindo pessoas. Cara, isso é a coisa mais legal para mim de ver, assim. É um negócio que o Explica Bitcoin sempre surgiu, o intuito sempre foi fazer um hub de comunicação que, sei lá, dá voz a vários plebes. Então, se reparar lá, tem texto meu, mas tem texto do João Grilo, tem texto do Dum, tem texto de um cara lá que chama Teixeira, tem texto do Lawrence, tem, sabe, é um negócio de sempre querer fortalecer a bolha e dar mais voz aos plebes. Então, no fundo, assim, quanto mais vozes diferentes estiverem representando o nosso ecossistema, melhor, assim, sabe? Eu sempre fui o aluno vagabundo. Tipo, eu sempre falo isso pro pessoal antes deles participarem do sessão de Hopium. Tipo, eu sempre fui aluno vagabundo que ficava deitado na biblioteca ouvindo o que o pessoal que tinha estudado estava falando para tentar absorver por osmose. E no fundo, assim, um grande problema aí do Bitcoin é que é muito difícil você ter alguém para conversar. Você sempre está solitário, ouvindo podcast, lendo texto, mas você não tem ninguém para conversar. A maioria dos podcasts de qualidade ainda são em inglês. Então, o fato dessa nossa conversa, no fundo, a gente está conversando nós dois, mas sei lá, se 100, 200, 300, 500 pessoas, sei lá, vai atingir um número de pessoas. E essas pessoas estariam solitárias sozinhas e agora elas têm um lugar para aprender por osmose. E isso é um negócio que, sei lá, mercado financeiro, juros compostos, isso vai pagando dividendo ao longo do tempo, sabe? Querendo ou não, esse conteúdo, a gente não sabe se daqui a 3 anos vai ter alguém caindo agora na toca do coelho, entrando no canal do Quem é Satoshi e começando a ver o conteúdo e vai estar aprendendo. Então, assim, essa maneira, tipo, isso é também um dos motivos que eu comecei a focar tanto em podcast versus só escrever texto. É uma maneira que é muito fácil muitas pessoas acessarem, sabe? Tem um, sei lá, eu publico um texto no Medium, sei lá, se 50 ou 100 pessoas leem. Eu publico uma sessão de Hope, sei lá, se 500, 800 pessoas escutam. Ou seja, 8 vezes mais, 7 vezes mais. E se a gente está nesse esforço de adoção, no fundo, sei lá, acho que no fundo o que eu vou te falar para encerrar é te dar os parabéns de estar nesse esforço também, cara. Eu já sigo a sua página Quem é Satoshi há um certo tempo, assim, é que você, acho que você não tinha, você, tipo, eu tava com o OPSEC, você não tem meu Instagram, mas, tipo, eu já sigo há algum bom tempo, já dou uns likes lá, tudo mais. Eu sempre tive uma puta preguiça de cuidar do Instagram do Explica Bitcoin. Comecei agora, comecei com uma ideia que é sua, inclusive, de tipo, puta, às vezes é chato ficar produzindo conteúdo, tira um print do negócio que tá bom no Twitter, e você joga lá, você faz post e tudo mais, faz muito mais acertado que eu só ponho no print no story só para, sei lá, divulgar o que algum plebe inteligente falou no Twitter e que o pessoal do Instagram, que no fundo, assim, o conhecimento tá no Twitter e os normes estão no Instagram, né? A gente precisa fazer essa ponte. Boa, boa. Ah, cara, muito legal. Enfim,
Tem vários assuntos ainda que eu acho que a gente pode falar em próximas oportunidades. Fica sempre aberto aí por mim. Adorei trocar essa ideia contigo e se depender de mim, faremos isso outras vezes aí. Curti demais. Cara, por mim é nóis. Deixa eu só perguntar uma última coisa para também aproveitar a sua plataforma e fazer um convite pro povo. Você é de São Paulo? Não, cara, eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Não, então para você já zebrou o convite. Que esse dia 19 vai ter um encontro maximalista aqui em São Paulo, que vai ter, sei lá, palestra, cerveja, espetinho, tudo mais. Tá lá no Clube Bitcoin SP no Twitter, @Clube Bitcoin SP. E aí, sei lá, tá, então você não tá em São Paulo, pra você é mais difícil o convite, mas Não, enfim, depois que a gente encerrar aqui, porque eu tô pensando em ir para São Paulo daqui a pouco a trabalho, até vou dar uma olhada na minha agenda, de repente, se for possível, cara, eu adoraria participar. Mas enfim, É sexta que vem, bro. É sexta que vem das 6 às 10 boa, boa, das 6 às 10 da noite. da noite, da noite. Tá, não, sei, né? Boa, cara, quando vê, vamos, faz a apresentação do bate-papo, onde é que vai ser e como é que vai ser para participar. Vai ser. Ah, tem que pagar só a entrada. É lá no Distrito Startups, que é um. Não sei, é um lugar de startups que tem na Rebouças, aqui em São Paulo, tipo, em Pinheiros, né? Rebouças, ou Jardim Paulistano, não sei, mas sei lá, Rebouças, Distrito Startup. Começa um happy hour, com fraternização às 6. Aí tem duas palestras, uma palestra sobre mineração com o CEO da Arthur. É uma palestra bem legal, eu estou ajudando a montar. É uma palestra sobre mineração de Bitcoin, e aí falando do contexto atual e de perspectivas futuras. E aí, fora isso, vai ter uma palestra sobre a Lightning e, tipo, como está surgindo uma curva de juros na Lightning, que é uma curva de juros natural, né? Uma curva de juros determinada por um banco central, alguma coisa assim. Aí, no final, vai ter uns espetinhos de cerveja, né? Porque sexta-tarde, ninguém é de ferro. Cara, top demais. De repente eu consigo participar. Eu acho que eu vou estar em São Paulo a trabalho semana que vem. Se der, pô, cara, eu adoraria participar. Pô, cola Aí sim, eu velho. vou falar mais contigo sobre isso. Mas enfim, falando agora sobre os temas das palestras, eu me dei conta quantos temas que a gente não falou, né? Lightning Network, taxa de juros, não artificial, questão energética, então, enfim. eh, Não, enfim, teremos a outros toca do papos coelho aí. é profunda, cara. A toca do coelho, quanto mais você fala, mais está faltando falar, porque ela evolui muito rápido. Boa, boa. Então tá, vou encerrar a gravação por aqui, então, Leta. Muito obrigado novamente por participar e obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários se gostaram, se não gostaram, outros temas que a gente pode falar em outros bate-papos aí também. Vou parar a gravação aqui então. Muito obrigado, Leta, de novo, mas vou continuar na call aqui para a gente trocar uma ideia aí sobre esse encontro semana que vem. Tá, Valeu. abraço, povo.